Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Amigos e amigas, eu quero comentar neste vídeo aqui, né? Nessa parada aqui deste vídeo, né? Melhorou? Ok. Essa partida do Brasil contra o Peru que vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília, nesta terça-feira, pela segunda rodada da data FIFA, né? O Brasil jogou na primeira rodada fora de casa, jogou muito mal, apesar de ter vencido, muito mal, né? E contra o Peru, o Brasil tem obrigação de ganhar. Tem obrigação? Tem obrigação de ganhar, né? Não tem jeito. E tem obrigação de ganhar em virtude de tudo que cerca este jogo, todas as circunstâncias que cercam este jogo, né? O Brasil até agora não consegue convencer, não consegue, e uma das circunstâncias importantes é que se temos um problema no jogo hoje, na qualidade do jogo da seleção brasileira hoje, a equipe Canarinho vai enfrentar uma equipe que também está com problema na qualidade do seu jogo, que é a equipe do Peru. Além do que, é uma das últimas colocadas, a penúltima colocada nas eliminatórias, né? Vejam vocês, o Peru, gente, estava com 3 pontos em 9 partidas, né? Em 8 partidas, até este jogo contra o Uruguai, que a equipe ganhou e foi a 6 pontos, né? Deixando simplesmente aí com a derrota da equipe, péssima equipe do Chile, né? A equipe do Peru saiu da última colocação. Então o Brasil, na verdade, nessa data FIFA, está a enfrentar as duas piores, sim, as duas piores seleções das eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo. O Brasil conseguiu vencer o Chile jogando muito mal, né? E agora vai enfrentar o Peru, que era o último colocado até antes dessa partida contra a equipe do Uruguai, né? Rapidamente, para vocês terem uma ideia da vitória que o Peru teve diante do Uruguai. Muitos falam sobre problemas, né, de uma crise lá de relacionamentos entre o técnico Bielsa e os jogadores da seleção uruguaia. É verdade, isso está a acontecer e isso esteve em campo, tá? Pela maneira como a equipe do Uruguai jogou, claramente essa crise esteve dentro de campo. Do que eu estou falando? Estou falando de jogadores, né, que estão exigindo que o técnico seja mais gentil, mais agradável, nem sempre ele dá bom dia, ele não fica alisando o jogador e tudo mais tal. É uma encheção de saco. Você sabe qual é o principal crítico do trabalho do Bielsa neste momento? O Luis Soares. Luis Soares. Por que o Bielsa foi contratado pela seleção do Uruguai? Ele foi contratado para ele fazer uma renovação da seleção, futebol da seleção, e as primeiras notícias foram as melhores possíveis, até porque nos primeiros jogos ele não contou com as estrelas, né? Elas chegaram depois, talvez aí já tenham chegado com certa insatisfação. Então jogadores que estão aí prestes a se aposentar, que deveriam na verdade patrocinar essa mudança, ajudar a patrocinar essa mudança no futebol uruguaio, eles estão atrapalhando neste momento. O Soares não vai ficar eternamente na seleção, não vai até a próxima Copa do Mundo com a seleção. Por que ele não ajuda no lugar de atrapalhar? Então, se há de fato alguns focos de insatisfação, porque é normal no contexto em que você tem ali, você pode fazer tudo e chega um técnico que quer que você tenha um comportamento diferente. E aí não estamos falando, entenda isso, não estamos falando necessariamente da insatisfação do jogador porque o técnico não dá bom dia ou não fica alisando o ego deles. Estamos falando da insatisfação porque o técnico obriga esses jogadores, né, a treinarem pesado. E é isso que eles não querem. Então, se você tem ali alguns focos de insatisfação, a liderança de um cara como Soares ajudaria, fortaleceria a posição do Bielsa, né, neste momento, e acabaria com a crise. No lugar disso, o que ele faz? Tudo o contrário. Ele está saindo da seleção e está aumentando a crise na seleção, né? É lamentável aí o papel do Soares e de outros jogadores, mas sobretudo o Soares neste momento. O Uruguai foi horrível, né, num jogo em que o Peru tinha de ganhar, precisava ganhar, de qualquer jeito. E ainda assim não conseguiu jogar. Tivemos a vitória porque o Uruguai não jogava. O primeiro tempo foi ridículo do jogo. Foi difícil você encontrar ali um resumo, né, do que foi o primeiro tempo para passar para os espectadores de quem viram os jogos no intervalo, né? No segundo tempo, o jogo continuou mais ou menos na mesma pegada, só que tinha muito mais vontade da equipe do Peru em relação à equipe do Uruguai. Era só vontade. Foi somente por isso que o Peru fez ali, praticamente no final, o gol da vitória, gente, né? Então, é esse time que o Brasil vai enfrentar. Um time que tem dificuldades absurdas para renovar a qualidade do seu elenco,
É um time que depende ali das suas estrelas, né? De certa forma, para fazer alguma coisa diferente. Um time que tenta fazer com que o seu jogo seja, sobretudo, um jogo defensivo, de cessão de bola completo, cessão de espaço completo ali, para as equipes adversárias. Vai jogar no Mané Garrincha, cedendo por tanto campo e bola para o Brasil, se fechando completamente ali no seu campo de defesa, tentando povoar bastante o setor da bola, o que pode fazer com que, e a gente viu isso no jogo contra o Uruguai, a equipe do Uruguai poderia se aproveitar desse tipo de marcação do Peru para fazer o quê? Inversões. Poxa vida, é típico do Bielsa. Por que isso não acontecia? Porque os jogadores estão tentando detonar o trabalho. E o Brasil pode fazer isso nessa partida. O Peru, ele cerca muito o setor da bola com 3, 4 jogadores em cima, tentando fechar ali, tentando eliminar, né, a linha de passe. Então, se você consegue ter uma qualidade, e o Brasil tem muita qualidade nos seus jogadores para fazer essa inversão, ou mesmo um lançamento longo e tal, o Brasil pode se dar muito bem contra a equipe do Peru. Então, veja, o Brasil vai pegar o penúltimo colocado, depois de vencer o último colocado. O Peru, gente, o Peru marcou, vejam, 9 partidas, o Peru marcou 3 gols. Até agora. 3 gols. E o Fossati tem feito com que essa equipe, na verdade, se defenda muito mais. Não é a pior defesa, né? O Chile tomou 14 gols, o time que perdeu do Brasil na última rodada. O Peru tomou 10 gols, né? Para a posição que está, o time do Peru poderia ter levado muito mais gols, né? A Bolívia, por exemplo, que é a sexta colocada, neste momento está com 15 gols aí, né? 15 gols levados até o momento, né? Com saldo de -7, -4 neste caso, o saldo de gols, porque marcou muito mais do que a equipe do Peru, que levou 10 gols, marcou 3 gols e tem um saldo negativo de 7. Olha o time que o Brasil vai enfrentar. É por isso que eu estou falando que o Brasil tem obrigação de jogar bem, né? Tem obrigação sim, né? Mas não está conseguindo jogar. Mas o Peru também não está, gente. Este é o ponto, né? Então quando a gente olha aí para a seleção, ela vai, evidentemente, com mudanças, né? O Bruno Guimarães deve entrar no lugar do André, né? O Wanderson no lugar do Danilo e o Gerson deve substituir o Lucas Paquetá, né? A seleção deve ser formada com o Anderson, o Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Abner, né? O Bruno Guimarães, Gerson e o Rodrigo, que deverá jogar mais centralizado neste caso aí, Rafinha, que deverá voltar, claro, né? Pelo amor de Deus, para a ponta, né? Rafinha, né? Enquanto o Savinho vai jogar do outro lado, aberto, enquanto o Igor Jesus será o titular. Acho que é válido manter o Igor Jesus. Neste caso aí, acho que está tudo muito bem, ele conseguiu entregar bem na última partida, né? Então, o Brasil tem, portanto, a obrigação de ganhar da equipe do Peru. Tem obrigação, gente. Mas o quê? Tá subestimando o adversário. Pô, você pode subestimar o adversário, eu não. Sabe por quê? Porque eu estudo. É o meu trabalho. E eu sei o que é o futebol da equipe peruana no momento, tá? Por isso que eu tô falando pra você, o Brasil tem a obrigação de ganhar e inclusive de apresentar um futebol bem melhor do que aquele que apresentou. Não precisa fazer uma goleada de 5-0, não precisa ganhar enfim, pode ganhar de 2-0 até de 1-0 novamente. Mas tem que apresentar soluções dentro de campo que gerem confiança na torcida, que mostre pra torcida que o time consegue jogar futebol. É isso que tem que acontecer, né? É isso que a gente espera que ocorra no estádio Mané Garrincha, que vai estar, como todo mundo sabe, lotadaço para receber a Canarinho. Os torcedores merecem, gente, uma boa apresentação, assim como também os torcedores que virão o jogo pela TV merecem ver a sua Canarinho jogando um pouco mais. O Dorival precisa fazer essa equipe jogar muito mais. Faz parte também do trabalho do técnico, né? Fazer com que a sua equipe apresente um futebol de qualidade. O que a gente vê no Brasil hoje a qualidade não aparece, e aí é curioso, porque esse Brasil do Tite, por exemplo, aqui nos momentos mais importantes aí andou falhando, mas nas eliminatórias era um time que conseguia jogar, até porque os adversários aqui da América do Sul sempre foram, em Minas Gerais, né, muito mais frágeis do que os europeus, tirando ali um outro caso, a Argentina, por exemplo, em alguns momentos a Colômbia, em outros momentos o Equador, em outros momentos a equipe do Uruguai, né? Então o Brasil precisa vencer, até porque o Brasil é o 4º colocado, é absurdo, né? O Brasil está atrás ali do Uruguai, como vocês sabem, na classificação, está atrás da Argentina na classificação, que é o primeiro colocado, Colômbia, né, que está com 16 pontos em segundo lugar, a Argentina com 19, o Uruguai tem 15, é o terceiro colocado, e o Brasil é o 4º colocado com 13, o Brasil precisa ganhar, porque atrás do Brasil tem o Equador, né, com 12 pontos, um a menos, e depois tem ali
a equipe da Bolívia, né, em sexto lugar, e depois a Venezuela, que para mim está jogando mais do que a Bolívia, do que o Equador e até mais do que o Brasil neste momento. A Venezuela é a equipe que pode sim colocar perigos para o Brasil nessa eliminatória. Vejam vocês o absurdo disso, né? Pelo futebol que está jogando. É a seleção que mostra que está evoluindo. Tá? Dentre todas essas daí que eu falei, é a seleção que mostra evolução. O Equador deu uma parada aí e o Brasil, a gente olha pro jogo, parece que nada acontece, infelizmente, né? Então o Brasil precisa vencer, precisa dar uma resposta positiva para os seus torcedores. Não há nada melhor do que esse jogo contra o penúltimo colocado, que só não é o último, porque o Brasil fez questão de ganhar do penúltimo na rodada anterior. Então tem de ganhar. Era mais difícil ganhar do Chile lá em Santiago do que ganhar do Peru. Por favor, no Mané Garrincha tem que ganhar e tem que ganhar muito bem, né? Não é válido só ganhar, não. Tem que ganhar e jogando realmente muito bem, porque isso se converte neste momento como uma obrigação para a seleção do Canarinho, né? Dirigida pelo Dorival Júnior. Tá bom, gente? É isso. Forte abraço a todos. É isso.